A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós, irmãos, que me ouvem de Angola, Moçambique e Brasil. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Moisés Ungido. Eu sou de Moçambique, província de Maputo. E eu vim relatar um dos meus testemunhos, a minha 12ª experiência em Deus. Em 2022, eu estava conversando com um irmão na fé. O Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu vi no mundo espiritual a palavra alucinação. O Senhor me mostrou como se fosse um vídeo de alucinações. Eu vi coisas assustadoras no mundo espiritual. Vi espécies semelhantes a reptilianos, zumbis astrais, seres do outro planeta. E a partir daí eu comecei a ver coisas de forma alucinante, de forma ilusória. Eu via lagartixas saindo de buracos de muro, ouvia vozes. Sempre que alguém falasse algo distante, eu ouvia de forma contrária. A pessoa falava algo positivo e eu ouvia negativamente. Por exemplo, se alguém dissesse bênção, eu ouvia maldição. Em um certo dia eu estava caminhando e ouvi vozes de demônios reptilianos no fundo do abismo. Às vezes, parecia que as coisas normais viravam contra mim. E em um certo dia eu estava assistindo um filme de terror em que o nome do filme era A Rainha das Espadas. O filme era sobre rituais de demônios. Um filme muito sombrio. Não recomendo a ninguém assistir e nem checar esse filme, pois foi consagrado ao maligno, assim como a maioria. E a cada filme que a gente vê, cada espírito a gente retém sem a nossa percepção. Às vezes o diabo não precisa de um sim para se introduzir na sua vida, mas precisa do seu olhar ou a sua atenção. No mundo espiritual, palavras são matérias, ou seja, ações são decorrentes e ações são palavras. Elas têm influência na nossa vida física e espiritual. Enquanto eu assistia ao filme, subiam desejos e pensamentos malignos na minha mente. Eu não sabia porquê. Mas Deus, Ele impediu que aquilo fluísse em mim. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Estava com um amigo assistindo o filme. Então eu comecei a manifestar de repente. E o Espírito falava em mim: para e tira esses filmes. Eu manifestava sem parar. Não conseguia me conter. Eu disse para o meu amigo tirar e apagar aqueles filmes, pois é o que o Senhor queria que eu fizesse. Depois que ele apagou os filmes, a manifestação reduziu, porque o poder estava impelindo a presença demoníaca de entrar em mim. E eu via no espírito uma canalização através dos meus olhos, canalização de espíritos diabólicos. Era como se Satanás me levasse a um lugar. É como se Satanás nos levasse a um lugar e nos tornasse um meio do filme. Aquilo se ligava por meio de olhar e se conectava à nossa mente. Era uma hipnose entre os poderes que haviam no filme com a nossa alma. Recebíamos tudo. Eu comecei a perceber que alguns filmes eram consagrados pela organização maçônica, Sociedade Secreta Satânica. E todos os seres, monstros que aparecem nos filmes são demônios do inferno. É uma reflexão de ficção. O rosto e tudo é uma reflexão de demônios que existem no inferno. A imagem de um demônio. Assim como os monstros que aparecem na Marvel, nos filmes da Marvel e a Capcom, são demônios. Aqueles seres existem, amados. O propósito dos filmes é espalhar escuridão para a vida das pessoas, torná-la obscura e dominá-los a mente. Amados,
Filmes, antes de serem lançados, passam por uma consagração. A gente pode arrecadar espíritos ocultamente sem nos apercebermos, só pelo que vemos, pois nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Filmes corrompem mentes humanas e a transformação da mente é a alteração do seu estado espiritual. Nem sempre Satanás precisa de pecados para entrar na vida de alguém, mas brechas, e muitas são as brechas que existem. Chamamos isso de aberturas espirituais. Feche seus olhos para as coisas do mundo e eleve seus olhos para as coisas de Deus. Afaste a sua visão para essas novelas malditas. Pombagira e Jezabel são os principados que lideram nas novelas. Elas mudam a realidade das coisas para imoralizar a geração, corrompendo a mente das crianças, adolescentes e jovens. Essa é a razão de muitos adolescentes serem mais ainda cedo, porque um dia assistiram e foram mudados a mente. Jezabel e Pombagira têm influenciado através das novelas as pessoas a iniciarem namoros, compromissos prematuros. Tire os seus olhos da Globo, da Telemundo, TLN e os outros canais. Eu vi no espírito muitos crentes e cristãos sendo contaminados e debilitados no mundo celeste. Vi os seus olhos escurecendo. Deus já não revelava a intensidade de seus filhos, pois os olhos estavam focados nas coisas do mundo e o brilho e o colírio que permitia com que as visões de Deus se apresentassem na vida dos crentes era removido enquanto eles assistiam a novelas. Eram envolvidos em um clima diabólico. Satanás, ele colocava semente na sua vida espiritual, nas suas vidas espirituais, e as árvores corruptíveis. Não deixe a seca, não deixe a semente do diabo crescer em si. Não deixe que essa semente das novelas cresça na sua mente. O mundo está contaminado por Satanás, assim como o sistema. Coloque seus olhos nas coisas edificativas, que possam te dar sabedoria divina e conhecimento edificativo. Leve seus filhos e faça-os acompanhar canais evangélicos, canais educativos, canais escolares e afaste-os desses desenhos animados. Deus ele me mostrou Satanás sendo entregado pelos pais, os filhos, para serem assombrados durante as noites. Terem paixão por coisas criminais e corruptíveis. Tudo através dos desenhos. As crianças tiveram. Quando Satanás quer te destruir, ele não vem com chifres, mas vem com capacete, como quem quer lutar por ti. Mas por dentro ele tem chifres e ele quer lutar contra ti. Ore e peça a Deus que o revele o que há por detrás dos desenhos e o Senhor o mostrará. Pois através disso Satanás é glorificado ocultamente por meio dos olhos. Pois segundo o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2, a Bíblia diz que os seus olhos guiam a sua alma. Não deixe que a sua alma seja destruída. Não permita que as letras inspiradas pelo maligno que os cantores cantam possam te destruir, possam levar a sua alma. Quando Lázaro ouviu a voz de Jesus, a alma dele voltou-se e ele tornou-se novamente a ser um ser vivente. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você escuta. Muitos cantores brasileiros, americanos, nigerianos, sul-africanos e moçambicanos venderam as suas almas para ter fama e cantar talentosamente. Lembre-se de que Lúcifer era um anjo de louvor. Pela música ele adorava Deus, pois até nos seus passos se formavam melodias, solos, sons, timbres. Mas agora ele é adorado através da música.
dando dom às pessoas. Até certos evangélicos estão ligados ao satanismo. Só não se escondem no certo estilo gospel. Só se escondem no estilo gospel para serem bem vistos. Não se deixe levar. Analise a presença que você sente durante as músicas. Recebemos a glória de Deus nas músicas inspiradas por Ele quando escutamos. E recebemos o poder das trevas quando ouvimos músicas com inspiração demoníaca. Assim como Lázaro, aquilo que a gente escuta tem poder de nos matar ou nos dar vida. Quando a mãe de Lázaro chorava, os irmãos lamentavam, os seus amigos ficavam transtornados. Lázaro não via e continuava morto. Mas quando Jesus chamou, ele escutou e viveu, pois aquela era a voz da vida. Que voz tens ouvido? A voz da vida ou da morte? Acredite, Satanás está corrompendo os crentes na igreja. Ele já não precisa de nos tirar da igreja para nos destruir, mas ele destrói os crentes na igreja, os faz pensar estar na presença divina, mas já há muitos estão longe da presença de Deus, e o que eles sentem é uma presença vazia, que nada transforma. Ultimamente, muitos estão levando a palavra gospel e aplicando nos gêneros satânicos e mundanos, o gênero rap e trap, amapiano, hip hop, até no rock e roll. O que é sujo para Deus nunca será limpo, ainda que incluamos o nome dele. Quando o sacerdote toca em um morto, ele é que é contaminado, mas quando ele toca em um objeto santo, ele é santificado. Foi o que Deus disse. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Então não existe comunhão entre a luz e as trevas. Deus disse: e não toqueis em nada impuro, e eu serei para vós pai, e vós para mim filhos. Irmãos, rap é uma coisa das trevas e nunca terá comunhão com a luz. Paremos de misturar e sujar o evangelho, cantores. Veja que até os crentes que dizem fazer rap gospel vestem como rappers, como mundanos e não cristãos. Veja os sinais diabólicos. Eu fui visitado por um demônio uma vez em 2018. Esse foi o ano em que eu tive mais experiências, pois era o primeiro amor. Eu orava quase 7 vezes por dia, fazia jejum 30 dias me consagrando. Depois daquilo, eu estava dormindo e vi um demônio em visão. Ele estava sentado na cadeira no meu quarto e eu estava sentado na cadeira por de frente dele. Ele estava vestido como rapper, da mesma forma como esses cantores que dizem ser cristãos fazem, fazendo rap gospel. Vestem, né? Então, por que eles vestem assim? Porque o principado do gênero quer assim. A forma como eles vestem é a forma como os demônios que lideram a eles se apresentam. Então, é uma forma deles glorificarem aos demônios. E eles são sujeitos a louvar a Satanás usando o nome de Deus. Lembre-se que muitos dirão Senhor, Senhor. O demônio ele disse a mim: coloque a sua música e faça-me ouvir e eu farei o mesmo. Eu coloquei uma música gospel e depois ele colocou rap e colocou auriculares em meus ouvidos. Eu vi que aquilo era demoníaco e logo tirei. Depois de eu ter tirado os auriculares, o demônio desapareceu. Ele tinha uma jaqueta preta e um colar no pescoço. Ele estava completamente vestido como rapper. Tire e apague isso, amado, para que seja liberto. Seja um levita digno e santo, porque a maioria dos que Deus deu o dom de cantar glorificam a Satanás, treinam suas vozes com músicas mundanas para depois cantarem para Deus, usando o talento para impressionar na igreja, não para a glória de Deus. Pois a unção não fica onde há pecado, e de uma boca não pode proceder bênção ou maldição. Quando você canta para Deus, você está se abençoando, mas quando você canta para Satanás, você está se amaldiçoando. Alguns cantores no Brasil serão levados,
O Senhor, Ele me mostrou isso. Alguns cantores serão levados. Eu não te dou mais de 1 ano ou 2 anos, mas tu é ainda vivo. Não que eu esteja lhe amaldiçoando, mas o Senhor, Ele me revelou que Ele fez um pacto com os demônios. E ainda no tempo da minha ignorância eu escutava músicas mundanas. Eu escutava Ele. Então não terá nem 2 anos, porque os demônios dão um tempo de vida quando a pessoa faz pacto. E eu não te dou mais de 3 anos, Anitta estando viva. Deus deixará que Satanás os leve, pois o que fizeram é apostasia. Venderam suas almas e agora elas não têm vida em si. O que transmitem é morte e corrupção humana. Essa Anitta tem espírito de pombagira. Muita gente peca na sua mente por meio das ações dela. Mas eu vi um demônio de prostituição esperando a ela no inferno. Se ela não se arrepender, vai morrer. Esse Matuê foi constituído no trono do maligno. Está levando jovens a se drogar e a viverem de forma mundana. Todos que escutam esses cantores vão para o inferno. Arrependam-se. Arrependam-se. A palavra trap significa prisão ou armadilha. Saia da prisão, amado. Cristo te chama à liberdade em nome do Pai. No dia que eu fui assistir o filme e eu manifestei, quando eu ia dormir, orei e meditei. Essa é uma das partes que sucedeu depois da ação. Deus, Ele me mostrou algo diferente. Eu orei e meditei. Depois de dormir, tive um sonho em que estava numa igreja de uma falsa profetisa. Ela tinha consigo um vestido comprido branco, um cajado, e nesse cajado havia uma cruz vermelha. Ela agia como profetisa, mas era uma bruxa. Aquele cajado era um instrumento de poder e aquela veste era uma santidade disfarçada. Ela chamava um por um para a frente para que recebesse oração. E para que a pessoa recebesse a oração, a pessoa deveria ajoelhar perante ela. Eu estava no culto assistindo tudo e vi os obreiros e os crentes da sua igreja se vestiam formalmente e criam naquela mulher, achando-a santa. Ela era uma grande bruxa. Ela orava para as pessoas e manifestavam. Então chegou a minha vez, pois aquilo era uma fila. Todos que recebiam aquele poder eram dominados à mente. É como se ela colocasse algo na mente das pessoas que essa coisa nunca sairia. Conectaria essa pessoa a ela, fazendo-a crer nessa mulher completamente. Ela nunca largava aquele cajado. Eu fui à frente e ela disse-me que eu tinha que ajoelhar e eu recusei. E ela tentou orar por mim. Eu, em silêncio, orava dentro de mim, no meu espírito, em línguas, detonando a ela. Ela percebeu que eu já sabia de tudo. A mão dela direita havia pegado a minha mão direita e a outra mão dela segurava o cajado. Então, através da minha oração, ela começou a manifestar. O poder das trevas começou a afrontar o poder de Deus. Eu orava e lutávamos espiritualmente. Ela tentava passar as trevas para mim e eu devolvia, derrubando aquilo. Aquilo foi uma grande luta. Os poderes que ela passava eram tremendos. E em seguida o demônio que estava nela começou, o demônio que usava ela começou a falar diante da igreja dela. O demônio falava comigo, o demônio disse: "O que queres comigo?" Falava isso chorando o espírito. Eu havia torturado aquele demônio espiritualmente. E eu perguntei ao demônio: "Quem tu és?" Ele só dizia chorando: "Deixe-me ir em paz." E eu disse: "Em nome de Jesus, saia." E o demônio saiu. Então logo eu acordei e vi demônios circulando no meu quarto. O quarto estava escuro e eu levantei da cama tremendo. E eu não conseguia me equilibrar direito. Mas percebi que foi através da luta que tive quando eu orava contra o demônio da bruxa. E quando eu acendi a lâmpada, os demônios que haviam assombrado o meu quarto desapareceram. E o Espírito Santo me disse: "Não basta só a luz do seu quarto. Ore e peça a Deus
a sua luz para que jamais esteja escuro o seu quarto, ainda que a lâmpada esteja desligada. Disse o Senhor. Eu fui beber uma água gelada na madrugada e fiquei um pouco melhor. Dormi orando e tive um outro sonho em que eu via como celebridade sendo fotografado. O apóstolo, ele é um moçambicano, chama-se Apóstolo Lourenço Folha. Ele estava no meio. À esquerda havia um profeta, chama-se o Prophet Shepherd Bushir. Ele é muito conhecido, estava na direita. Ele estava à esquerda, desculpa. E à direita eu consegui ver um pastor americano e o nome desse pastor era o Ben Hinn. Ele havia vendido seu ministério para o seu pai na fé, seu mentor. Deus me mostrou que muitos venderam seus ministérios para os falsos profetas só para ter multidão na igreja. Os três eram falsos. Muitos foram chamados por Deus, mas eles abandonaram a verdadeira visão e temeram a aprovação. Entregaram o que é de Deus a Satanás. Esses homens venderam seus ministérios a Satanás para ter multidão. Irmãos, a gente não pode ficar preocupado por ter muita gente na igreja. A gente não pode ficar preocupado com os materiais da igreja, mas com a vida espiritual dos que estão na igreja, porque a igreja somos nós. Não importa se somos 2 ou 3. Deus, ele disse, e entre os profetas de Israel, separei para mim 2.000 que não se contaminaram diante de Baal. Então, amados, vamos vigiar. E no dia 11 de fevereiro, eu fui a uma igreja que estavam orando calmamente. Havia lá uma irmã que orava fortemente e em línguas. Eu vi que a irmã era forte, mas durante a oração o espírito se aborreceu por aquilo. E eu entendi que ela estava orando, seguindo a sua mente e não a inspiração do Espírito Santo. Mas ele estava sendo guiado pelo espírito do engano. Então, ficamos todos de mãos dadas. Eu fiquei calado e comecei a detonar aquele espírito dentro de mim. E por detrás de tudo, o Senhor me mostrou o espírito da pombagira. E eu detonei no espírito, está em silêncio. Todos acreditavam que fosse o espírito do Senhor que inspirava aquela irmã, mas era um demônio. Fiquei admirado de como consegui ver aquilo sozinho. E naquela igreja, a pombagira vivia na vida de muita gente. Irmãs, irmãos, no meu país os homens de Deus são muitos juízes. Podem até me tirar os altares e me chamar nome e me julgarem pelos meus testemunhos. E já dizendo que sou achado louco e emocionado. Mas se tolerar a vaidade de Jezabel e a pombagira é ser louco. Eu prefiro ser louco para sempre. Mas não tolerar o espírito da vaidade. Porque ultimamente muitas igrejas, eles têm ignorado, eles toleram a Jezabel na igreja. Mas, amados, apesar de todo o julgamento que eles me fazem, eu vou continuar pregando contra isso. Prefiro ter 2 pessoas me seguindo pela verdade do que 10.000 pessoas perdidas me seguindo. O poder de Deus nunca vai parar de se manifestar, operar nos nossos erros. Mas eu digo, todos os homens que se opõem e treinam todos os homens que se expõem e treinam para expor seu corpo para atrair mulheres vão para o inferno. Mulheres vaidosas. Irmãs, somos quase 13 milhões de crentes no mundo inteiro. Mas no livro do Apocalipse está escrito que só 144.000 que herdarão o reino dos céus. Eu profetizei para aquela irmã. Ela confirmou as revelações. E eu disse, ore contra isso, jejua e represente Deus nas suas ações e nas suas vestes. O Espírito do Senhor querá me levar de igreja para ver as coisas horrendas que ocorriam. Fui numa outra igreja em que quase todos estavam manifestando. Já no fim do culto, poder para lá e poder para cá.
Mas na verdade, era diabo para a igreja e igreja para o diabo. Estava cheio de pessoas em espírito de Pombagira e Jezabel. Elas manifestavam e seus pastores alegavam ser aquilo o toque do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo não habita em um lugar sujo. Toda a igreja, menos ninguém, estava possuída pela pombagira. Até os pastores operavam pelos demônios. Eu só ficava calado no meu canto e orava para me proteger. Os demônios tentavam me atacar, entrar no mundo espiritual para me destruir. Eu só orava, me protegia e destruía aquilo. O diabo cegou essa geração, amados. Alguns estão em Deus, mas perderão a salvação por causa da sua fé. Colocaram a sua fé em demônios. Amados, a fé pode servir para a salvação, mas a fé pode servir de perdição também. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vós. Eu sou Moisés Ungido de Moçambique. Um forte abraço para todos do canal Evangelismo Online, ao irmão Daniel. E Deus vos abençoe, amados. E eu vou fazer uma oração. Pai Santo, Pai da Graça, em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado. Porque não é pela força do homem, é pelo Espírito. Não é o homem, Pai, que fala aquilo que pensa, mas o Senhor é que coloca no pensamento do homem aquilo que está no seu coração para que o homem fale. Senhor, venha abrir os olhos dessa geração, Senhor, para que essa geração possa ver a verdade, para que essa geração conheça a verdade e não se perca, Senhor. Que a sua luz brilhe, Senhor, e tire para essa geração da escuridão, Senhor, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo Nazareno poderoso. Livra-os, Pai, do espírito da vaidade, da pombagira, da Jezabel, Senhor, dos espíritos da bruxaria, os espíritos do ocultismo que têm operado através de muitos pastores na Nigéria, na América, no Zimbábue, Senhor, em Moçambique, em Angola, Senhor, Pai, em Brasil. Senhor, Pai, liberta-os, Senhor, faça-os conhecer a verdade, Senhor, Pai Santo, íntima, Pai do Senhor, Pai, liberta-os, Pai, da apostasia, Senhor, para que se voltem ao Senhor e se convertam. E aqueles, Pai, que não querem se converter, Pai, não permita que os que o Senhor escolheu, o Senhor separou para si, se percam, Pai Santo, crendo nele, Senhor, Pai. Eu oro, Pai Santo, para que nenhum crente, Pai Santo, que está seguindo, Pai, o canal Evangelismo Online, Senhor, Pai Santo, ou o meu canal, Senhor, Pai Santo, possa, Senhor, se perder, Senhor, mas, Pai, guarde todos eles, Senhor, proteja, Pai, com a sua graça. Abençoe, Pai, a vida do irmão Daniel, Senhor, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, em todas as áreas, Senhor, Pai, na vida financeira, Pai, na vida espiritual, Pai Santo, o mais valoroso, Senhor, Pai Santo, e permita que ele ande na verdade, Senhor, continue, Pai Santo, nos ajudando, Senhor, Pai, a espalhar a sua verdade e, Pai, ele ser um meio, Pai Santo, de espalhar o Evangelho ao mundo, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.